para lá que nós estamos caminhando. E nós precisamos nos preparar para isso. E nós gostaríamos de meditar exatamente em cima desse tema: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês ou entre nós. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Agora fale aos nossos corações através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que está em casa, está perdendo. É claro que nem todos podem estar aqui conosco, né? Devido a serviço e outras coisas. Mas quem pode vir e não vem, perde a oportunidade de estar em comunhão e presenciar o que nós estamos presenciando. Quem está em casa. Até porque, realmente, eu sei que tem muitos com muitas dificuldades de saúde, outros de trabalho, de estarem aqui conosco. Mas você que está em casa e está em casa porque quer ficar em casa, porque tem a TV, Deus não vai levar igreja de TV, né? Vai levar a igreja que realmente está militando. Vamos abrir então nossas Bíblias em Josué, capítulo 3, versículo de número 1 a 5, é onde nós acabamos tirando o nosso tema. Josué 3, 1 a 5. Josué 3, de 1 a 5 diz assim: De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, ou no caso para nós hoje, para nós. O ser humano, e todo mundo vai concordar comigo, o ser humano ele é muito voltado a coisas extraordinárias. Se você souber que aqui próximo tem alguém fazendo coisas extraordinárias, tenho certeza que você, nem que seja por curiosidade, ia dar um jeito de ir lá ver. Nós somos assim. Nós gostamos de ver coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas que realmente vale a pena de assistir. Coisas normais do dia a dia, é normal, é do dia a dia. Mas quando alguém faz alguma coisa grande, extraordinária, todo mundo quer ver. E isso sempre foi assim. Nos dias de Cristo, por exemplo, registrado lá em João, capítulo 6, versículo 2, essa mesma situação. Diz o texto que uma grande multidão continuava a seguir a Jesus, porque vira, olha só, os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Imagine você, um camarada chega, entra lá no hospital e sai curando todo mundo. Pessoal caindo ali, as duras penas, doente, já sem forças para lutar contra a doença, e de repente levanta da cama firme e forte. Esse negócio ia dar ibope. Muita gente ia lá aproveitar para ver esse negócio. Afinal de contas, não é isso que acontece todo dia. Nós faríamos muita coisa desse tipo. Mas também não é só ver a título de curiosidade. Não, a gente também gosta de participar. Diz o texto de João 6,26, que Jesus respondeu uma coisa interessante para aquela multidão: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos. Não.
mas porque comeram o pão e ficaram. Nós gostamos desse negócio também. Se Deus puder fazer um milagre de tal forma na minha vida que eu não precise mais trabalhar, precise ir mais a médico, não precise mais me preocupar com o dia de amanhã, quem não quer? Eu acho que todo mundo gosta de uma vida boa. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Mesmo aqueles que gostam de trabalho. Tem pessoas que gostam de trabalhar. Tá certo, deve de gostar. Mas veja, se alguém chegar para você e dizer, olha, vou resolver todos os seus problemas de saúde, de trabalho, dor de cabeça, seja lá o que for, é só me seguir. Você não vai. Vida boa, não vou precisar trabalhar, não vou precisar levantar cedo, pegar trem lotado. Ótimo. Meu problema de saúde curado. Seria uma boa, né, irmão Zago? Não precisar mais andar com a perna, né, sentindo dor, olha só. Seria uma boa. Eu estou aqui falando com a garganta meio baleada, né? Não passando bem essa semana, não estava passando muito bem. Essa semana quase que caí dentro do trem. Minha pressão despencou. Seria ótimo se eu não tivesse que pegar trem e minha pressão nunca cair. Não teria dificuldade nenhuma. Olha, né? Ser humano é assim. Mas uma coisa interessante, você lê isso em Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58, uma coisa interessante é que Jesus Cristo quer realmente fazer milagres e coisas extraordinárias na nossa vida, entre nós. Ele quer fazer mesmo. Veja lá o que diz. E ficaram escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou o quê? Muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ou seja, em outras palavras, se aquele povo não tivesse tanta incredulidade, Jesus Cristo tinha feito até mais. Jesus Cristo quer fazer mais. Deus quer fazer mais em nossas vidas. Mas vamos entender esse mais aí, que Ele quer fazer? Antes, acompanhe comigo o texto que nós lemos, o que estava acontecendo com o povo de Israel. Para a gente entender e não ficar aqui pregando o que muitos por aí estão pregando, um evangelho beneficente, um evangelho de prosperidade, um evangelho de vida boa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos entender o texto. O povo de Israel, você que não conhece bem a história, o povo de Israel, sob agora o comando de Josué, estava para a entrada na terra prometida. Estavam antes de atravessar o rio. E aí, naquele quadro, só se encontravam ali presente, exceto Josué e Calebe, só os que depois nasceram no deserto ou saíram do Egito pequenininhos. Aquela geração toda que saiu do Egito, adultos lá, todo mundo caiu. Todo mundo tombou. Todos eles morreram, inclusive o próprio Moisés. Com exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração que saiu adulta do deserto, do Egito, caíram no deserto. Caíram no deserto. Por quê? Por que eles caíram no deserto? Porque aquele povo tinha o nome de povo de Deus, mas não tinha Deus de Israel nos seus corações. O povo de Israel, povo de Deus, que saiu do Egito, muitos ali só tinham o nome de povo de Deus, mas não tinham o Deus do povo em seus corações. E foram caindo. Agora, depois de 40 anos de peregrinação, em que Deus vai purificando o seu povo, agora, 40 anos depois, estão prontos para entrar na terra que, segundo o próprio Deus, mana leite e mel. E agora, então, nesse momento, Deus manda o povo se santificar. Santifique, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Pense comigo rapidamente. Que maravilhas! Ele não já fez uma opção de maravilhas no deserto?
pedras jorrar água, maravilha. Cobras, suas serpentes, e de repente uma serpente de metal era erigida no deserto, quem olhasse para ela ficava curado. Os reis, inimigos do povo, foram destruídos. Maná, as cordonizes, uma nuvem protegendo do sol, uma coluna de fogo do frio à noite. Isso também é maravilha, não é? O que vocês acham? Eu nunca vi bater numa pedra ou falar a pedra e água sair dela. Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma nuvem me acompanhar na estrada. E olha que eu gostaria muito que acontecesse isso, porque o sol que está fazendo não está brincadeira. Aqui em Bangu, o sol é um sol para cada um. E está calor. Então eu gostaria de uma nuvenzinha aí para amenizar um pouco esse solzinho. E eles tiveram durante 40 anos lá uma nuvem de dia, amenizando aquele calor do deserto. E uma coluna de fogo, isso aí é uma maravilha, não é? Que maravilhas Cristo, então, Deus estava falando para o seu povo. Antes, continuemos. Bom, hoje você também está peregrinando num deserto. Nós estamos. Nós saímos do pecado. Deus nos resgatou das garras da morte. E assim, enquanto aqui estamos, nós estamos num deserto onde há choro, onde há dores, onde há angústias, onde há problemas. Estamos caminhando nesse deserto. Mas interessante, assim como no passado, Deus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco quantos dias do ano? Todos os dias até o fim. Então, entre a terra prometida, que é o céu, e o Egito, da qual nós saímos do pecado, Deus está nos purificando, Deus nos está moldando e Deus nos está ensinando. Aliás, diga de passagem, o deserto é uma grande escola. É uma grande escola. Vale a pena até salientar isso. Tu lembras quando Cristo estava para iniciar o seu ministério? Para onde o Espírito leva Jesus Cristo? O deserto. O deserto é maravilhoso. Ele ensina muita coisa. E nós estamos ainda num deserto. Agora, a terra prometida está lá na frente. Realmente Deus vai cumprir a sua palavra e eu tenho fé nisso. Mas quem entra na terra prometida? Quem entra na terra prometida? Quem? Os aprovados. Aqueles que passaram pelo deserto e foram aprovados. Não é que a salvação depende da sua, da minha ação em relação a Deus. Não. Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados, inclusive aqueles que, infelizmente, nós cometeremos no futuro. Mas, por que ele diz então para nós? Santifique-se. Santifique-se. Porque vocês vão entrar na terra prometida. E aqui, irmãos, no texto, eu encontro duas realidades. A primeira realidade é a santificação, que nós temos falado muito. E a segunda é quais são as maravilhas que ele está se referindo. Quais são as maravilhas? Vamos por parte. A santificação. No texto que nós lemos de Josué, no versículo 3, volte outro versículo para você ver. Diz assim, preste atenção no texto. Quando virem a arca da aliança, a aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Ok? Então, o povo acampado, 3 dias depois, há uma ordem. Quando vocês virem a arca da aliança passando, vocês saiam de onde vocês estiverem e a sigam. Sigam elas. O que quer dizer a arca da aliança? O que nós podemos dizer da arca da aliança? O que ela significa para a gente? A arca da aliança, todo mundo sabe, era uma caixa com querubins na tampa, ok? Que representava a presença de Deus no seu povo. Representava a presença de Deus com o seu povo.
E dentro da arca, o que ela tinha? Só para lembrar quem é esquecido. Nós somos um pouco, às vezes, esquecidos, né? Nós tínhamos ali as tábuas dos 10 mandamentos, que representava a lei de Deus que foi quebrada pelo homem. Você lembra quando Moisés desce da montanha com as primeiras tábuas, né? E o que ele encontra, ou como ele encontra o povo lá embaixo? Numa desordem só, ainda cometendo atos pecaminosos de idolatria e coisas tais. E aí Moisés faz o quê? Moisés era manso, tá? A Bíblia que diz, não sou eu. Ele quebra as tábuas e depois ele pega o tal bezerro de ouro, moe e faz o que com o bezerro? Dá para todo mundo beber. Ele era manso, tá? Imagina se ele fosse brabo. É a Bíblia que fala que ele era manso. Os 10 mandamentos, as tábuas de Deus, dentro da arca, representava a lei de Deus que foi quebrada pelo povo, que foi quebrada pelo ser humano, pelo homem. Nós não temos condições de seguir as leis de Deus na íntegra. Não tem. Quebramos toda hora estamos violando o mandamento de Deus. E por isso, graças a Deus, que não somos salvos pelas obras. Porque se fôssemos salvos pelas obras, ninguém entrava no céu. A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é que nos deu a possibilidade da vida eterna. Mas além das tábuas, tinha o que mais? Quem sabe? Maná. Ou seja, representando o sustento, a provisão de Deus para o povo que foi rejeitada pelo povo. O maná Deus mandava todo dia. Todo dia Deus não deixava faltar. Com exceção do sábado, né? O pessoal colhia na sexta-feira o suficiente para comer, inclusive no sábado. Mas você sabe o que significa a palavra maná? Hã? A palavra maná quer dizer, que é isso? Não tem uma palavra para definir. É pão? É carne? Seria nos dias de hoje. É biscoito? É um cookie? É um rocambole? É uma baguete? É um bolo de cenoura, de fubá? O que é isso? É mais ou menos isso. Né? Não tinha definição. Mas em certo momento, o que o povo faz? Nós estamos cansados deste maná. Lá no Egito nós tínhamos cebolas, alhos. Olha como que gosta de comer cebola. Você gosta de comer cebola? Eu até gosto de comer cebola, assim. Mas com a comida. Cebola crua, nem pensamento. Vou chorar que não é brincadeira. Mas eles estão dizendo, saudade da cebola, da carne, dos temperos e tal. E aí Deus manda as cordonizes. Você conhece a história das cordonizes? Rápido resumo. Deus manda as cordonizes e eles pegaram aquele negócio para comer, as carnes. Teve gente que morreu de indigestão com carne no dente. Está lá na Bíblia. Pode pesquisar lá e ler. Rejeitaram o maná, o sustento vindo de Deus. O que mais que tinha na arca? Tinha o que mais? A vara que floresceu, que significava que, demonstrando assim, a rebeldia do povo. Por que Arão? Diz o pessoal lá do povo. Por que tem que ser Arão o nosso... Por que ele? Aí Deus falou, vamos fazer o seguinte, já que os líderes estão achando isso, cada um põe a sua vara. Aquela que florescer vai ser. E qual é que floresce? A de Arão. O povo não queria o controle de Deus através de Arão. Não, rebeldia. Então, dentro da arca de Deus, olha que coisa linda, encontrava-se 3 objetos que representavam o nosso pecado. E em cima da arca tinha os querubins, o propiciatório. Você conhece esse negócio chamado propiciatório? Você sabe o que quer dizer propiciatório, palavra bonita? Mas, por favor, não coloque o nome do seu filho de propiciatório. Vai ficar esquisito, né? Propiciatóriozinho, vem cá, vai ficar esquisito isso.
é aquilo que desvia a ira de Deus. É aquele que a tampa, ela meio que escondia de Deus a nossa realidade. Então, em Deus olhando para você e para mim, Ele vai olhar não para o nosso pecado, mas Ele vai olhar aquele que desvia dele e para comigo a sua ira, Jesus Cristo. Hoje, nós não temos mais a arca. Perdeu na história. Alguns estudiosos até acham que sabem onde está a arca. Então, eles indicam até 3 lugares, que não é aqui o nosso objetivo. A arqueologia é discutir isso. Aí, eu estava estudando sobre isso, né, que a arca pode estar em 3 lugares bem definidos e que alguns, inclusive, até dizem que a arca já foi encontrada, só não foi colocada à mostra, né? Mas não me interessa a arca. Hoje eu não tenho mais a arca. Eu tenho quem? Que representa a presença de Deus em minha vida. Eu tenho quem? O Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Ele não está comigo no sentido de indo lado a lado, não. Ele está em mim. E o que faz o Espírito Santo? Ele faz o quê? Ele nos faz lembrar das leis de Deus, os seus ensinamentos. O que faz o Espírito Santo? Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos alimenta espiritualmente através da lei de Deus. O que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo nos convence do pecado, da nossa rebeldia, e nos faz lembrar todo aquilo que nós fizemos errado. Ele fala, olha, você está errado, corrija-se. O Espírito Santo é esse que habita em nós. Não está conosco como a arca física estava com a população. Ele está em nós, em mim e em você. E interessante, quando os homens viram a arca, o que eles fizeram, diz o texto? Seguiram a arca. O que faz o Espírito Santo? Nos conduz. Nós não seguimos o Espírito Santo. Ele nos conduz nos caminhos que devemos seguir. Lá atrás, o povo seguiu a arca, porque vocês vão por caminhos que não conhecem, nunca passaram, diz o texto. Mas nós hoje seguimos o Espírito Santo, aquele que vai nos conduzir. Não, ele vai nos orientar, vai nos mostrar. E através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós vamos caminhar caminhos que nunca trilhamos na nossa vida. Isso é a santificação. Isso é o processo enquanto nós não entramos na terra prometida, porque eles não tinham entrado ainda. Eles iam entrar. Eles seguiram a arca antes e começaram a trilhar. E quando nós olhamos para nossas vidas hoje, nós às vezes nos detemos e nós nos olhando para a nossa realidade, nós pegamos e vemos que nós estamos muitas das vezes parados, não saímos do nosso lugar. Não saímos. Nós nos convertemos, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, mas continuamos cada um na nossa religiosidade humana, falha. Nós entregamos nossas vidas a Deus, nós colocamos a nossa vida a Deus, mas não queremos sair do nosso mundinho particular religioso, não queremos sair do nosso mundinho particular que é tão confortável, tão cômodo estar aqui, ótimo. Nós entregamos as nossas vidas a Cristo, mas não queremos deixar que Ele viva em nós e faça as suas maravilhas em nós. E Ele quer fazer, irmãos. Acabei de falar, Ele quer fazer as suas maravilhas. Antes de falar sobre as maravilhas, eu ainda quero terminar esse assunto sobre santificação. Veja, o que é uma vida, então, dia a dia de santificação? Seguindo a palavra dele, observando os seus ensinamentos. Uma vida de santificação é uma vida dedicada única e exclusivamente a Deus em primeiro lugar. E uma das coisas que tem muito nos destruído é que muitas das vezes colocamos o nosso eu em primeiro lugar. Eu já falei uma vez aqui e repito, o maior inimigo do homem é quem? É ele mesmo. A gente às vezes atribui culpa ao diabo, ele tem as suas culpas sim. Ele é inimigo sim.
Mas, às vezes, muitas das vezes, nós somos os nossos piores inimigos. Porque queremos e estamos de forma tão confortada na nossa religiosidade, no nosso pragmatismo, na nossa realidade de mundinho, e esquecemos de olhar o grande que Deus tem para nos dar. E como é que nós podemos viver uma vida que Cristo e Deus sejam louvados em nossas vidas? Existe um hino no Cantor Cristão 381, não vamos cantar ele, mas eu quero ler com vocês as estrofes. Olha que coisa interessante a estrofe deste hino. Hino de número 381 do nosso Cantor Cristão. Veja, olha só quem é. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Não é vários corpos, é um corpo somente em Deus. Contendas e malícias que longe de nós, o quê? Mas às vezes a gente olha para nossas igrejas, para nossos casamentos, para nossas famílias, e nós vamos vendo contendas atrás de contendas, brigas atrás de brigas. Pessoas pensando mal das outras, maliciosamente. E o autor desse hino diz que longe de nós vão, ou seja, para longe de mim. Isso não me pertence. Nenhum desgosto impeça a nossa o quê? Você já desagradou alguém? Com certeza, eu já. Mas veja, que esta discórdia, que esse desagrado, que esse momento difícil que aconteceu muitas das vezes, né, e com certeza ainda há de acontecer, que estas diferenças não sejam para nós motivo de separação, mas sim de comunhão. Continua a segunda estrofe. Pois sendo resgatados, você e eu fomos resgatados por um só Salvador. O teu Salvador é o mesmo Pai, é o mesmo Deus. Então quem te salvou também me salvou. Devemos ser o quê? Unidos por um mais forte. Você lembra quando Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos e que o mundo veria Cristo em nós se nós fizéssemos o quê? Amássemos uns aos outros. Que tipo de amor? Eu estava falando hoje na nossa classe que existem 3 tipos de amor, né? E o que a Bíblia nos ensina que devemos viver é o amor de Cristo, um amor de sacrifício, um amor que devemos dar assim como Ele se deu por nós. Mas muitas das vezes nós não estamos afim de sofrer pelo outro, suportar o outro. Nós estamos muitas vezes afim de desfazer do outro, falar mal do outro. Como o pessoal fala aí, queimar o filme do outro. Quantas pessoas maldosas existem dentro das nossas igrejas, que às vezes sabe de um problema seu, guarda consigo, para num momento especial, ele usar aquilo para te queimar, para te destruir. Isso é maldade, isso é ruindade, isso é perversidade. Mas olhar com simpatia, diz o autor, o quê? Sabe o que é olhar com simpatia o erro do irmão? O que é olhar com simpatia o erro do irmão? Conhece aquele ditado, não devemos tacar pedra no telhado dos outros, porque o nosso também é de vidro? Não é assim que fala? É você saber que o outro também peca como você. Não há diferença nenhuma nisso. Não há dificuldade em entender isso. O outro não é mais e nem menos que você. Olhar com simpatia. Ele caiu? Vamos ajudá-lo. Vamos levantá-lo. Vamos trabalhar juntos. E todos ajudá-lo com o quê? Eu ouvi, há muitos anos atrás, eu ainda era membro da Igreja Batista do Rio da Prata, eu vi uma história, eu não sei qual era a igreja, mas havia uma história lá na igreja, que o pessoal dizia de uma das nossas igrejas aqui da região, que só faltava tacar banco um no outro.
Eu falei, meu Deus, que igreja é essa? Não, não me mostre não, não quero saber disso não. Eu era adolescente na época, alguns anos atrás. Mas, gente, ajudá-lo com branda compaixão. Coisa branda. O que é coisa branda? O que é coisa branda? Calma, o que mais? Hã? Suave. Percebe? Com branda comunhão. Branda comunhão. Porque o outro também erra. O outro também falha. Precisamos fazer o quê? É ajudá-lo. É ter essa ideia de querer a união para o crescer do corpo de Cristo. Terceira estrofe. Jesus suave e o quê? Muitas das vezes nós queremos ser suaves e meigos, mas agindo exatamente o contrário como Cristo agiu. Não sei como isso funciona. Ensina-nos, isso aqui é uma realidade, a amar. E como tu sejamos, também no... E aí ficou mais difícil. Te aconselho, se você não tiver afim de viver isso, pegue do teu cantor este hino e nunca mais cante, porque o dia que você cantar com o coração totalmente diferente, você está cantando uma mentira. E você está louvando a Deus com uma mentira. Cuidado. Continua o texto. Há quanto carecemos de auxílios do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. O amor de Deus. Vamos pedir a Deus. E aí, irmãos, a gente continua caminhando. Vamos para o final. As maravilhas. Tem a quarta igreja. Vamos ler a quarta logo então. Se tua igreja toda, todos nós, andar em santa união, não é uma união qualquer, é uma união santa, então será bendito o nome de... O Cristo vai ser louvado em nossas vidas. Cristo será exaltado por nós. Continua. Assim, o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro o que? Te conhecerá. Cristo precisa ser visto em nós. Difícil, irmãos? Sabe por que é difícil? Porque o seu maior inimigo, que é você mesmo, está trabalhando contra. Põe ele de lado, irmãos. Põe ele de escanteio. Põe ele de escanteio, porque você vence. Em Cristo você vence. Eu contei há muitos anos atrás aqui, vou falar, não sei se todos estavam aqui na época, eu tive uma ocasião que nós, os embaixadores, estávamos num campeonato em Campo Grande, e eu estava responsável, como sempre, pelo nosso time de futebol dos adolescentes. Eu virei para um dos nossos jogadores, estudando os outros times, coisa de técnico, né? Quem já trabalhou sabe como é que funciona. Estudando os outros times, eu virei para o nosso zagueiro lá, falei assim, tu tem uma função, cara, presta atenção. Só vamos ganhar esse time aí se você fizer o que eu estou te mandando fazer. Presta atenção, ok? Aí, é o quê? Tá vendo aquele camisa 10 ali? Estou chutando o número, que não lembro mais o número. Tá vendo aquele camisa 10 ali? Pois é. Ele não joga bem, ruim de perna, mas bom de pontaria. E ele coloca a bola certinho no lugar certo para o outro fazer o gol. Só que ele tem um defeito. Cabeça quente. Então você vai fazer o seguinte: no jogar, claro que direito, por favor, provoque a ira dele. Que aí o juiz vai tirar ele. Mas, por favor, você não esquente a sua cabeça. Eu sabia com quem estava falando, né? O que aconteceu? Ele fez bonitinho o que eu falei. Mas, no final das contas, ele esqueceu o restante. Então, esquente a sua cabeça. E aí, quem saiu? Os dois. Os dois saíram. Moral da história, perdemos ou ganhamos? Perdemos. Ficamos em segundo lugar. Mas essa brincadeira que aconteceu, se era brincadeira entre os garotos, isso é normal. Veja, união, Cristo ser visto em nós, depende de você e de mim
agir da maneira que tem que ser e não como queremos ser. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer para nós. Então, o mundo só conhecerá se nós pedirmos a Ele que Ele nos ajude a viver a vida que Ele quer que vivamos. Isso é santificação. Não é você chegar e, de repente, eu vou fazer aqui uma semana de jejum. Isso não vai ser de santificar você mais nem menos. Vou fazer aqui uma penitência. Isso não vai te santificar ninguém em nenhum momento. Vou fazer uma vigília de oração de 48 horas. Não vou dormir um minuto. E isso não vai trazer ninguém de santificação. Não vai. Vou andar com essa roupa durante 1 ano. Isso não vai trazer santificação. Não. O que vai trazer a santificação na sua vida é você viver o que Cristo tem para nos ensinar. E para concluir, quais são as maravilhas? Por favor, tire da cabeça que maravilhas são curas, mortos levantando, coisas extraordinárias de visão e coisa e tal. Tire isso da cabeça. Porque isso até o diabo tem feito. Ou você não acha que o diabo também cura? Ora sim, irmãos. Eu tenho gente que eu conheço que foram curados na época que andavam com Satanás. Graças a Deus, Deus os libertou. Mas o que Satanás dá com uma mão, ele quer pegar com as duas depois, que é você, o indivíduo. Ele cura. Está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, está dizendo que a besta, o falso profeta, esse pessoal todo, essa corja toda, vão vir fazendo sinais, prodígios, maravilhas. E vão, se possível, fosse até enganar os escolhidos. Ainda bem que não é possível. Mas vão vir fazendo sinais e maravilhas. Então, esse negócio de cura, de visão, de revelação, cuidado com esse negócio. Cuidado. Não é por aí. Não é por aí. Quais são as maravilhas que Deus quer fazer em nós, conosco, em nossas vidas? Você vai entender, irmãos, lá em Paulo, quando ele escreve em Efésios, capítulo 4, 11 a 15. Olha o que diz Paulo. Efésios 4, 11 a 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, olha, repara a palavra, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa frase fecha tudo, mas tem mais, continua dizendo aí. O propósito é que não sejamos como crianças. O objetivo não é ser criança, mas levados de um lado, crianças levados de um lado para o outro por ondas ou ventos de doutrina, nem jogados para cá ou para lá, por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, ó, a palavra amor de novo aí, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A maravilha, irmãos, é pegar você e eu, do nada, destruído, miserável, caído, sujo, lameado pelo pecado, colocar de pé e caminhar até a estatura de varão. Essa é uma maravilha, irmãos. O diabo não vai fazer isso nunca. É pegar você e eu, inimigos de Deus, caídos, destinados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, e nos trazer de volta a dignidade de filhos de Deus. Isso é que é maravilha, irmãos. A nossa caminhada, a nossa jornada aqui é para isso. Tu lembra da parábola do filho pródigo? Foi embora, largou o pai, viveu a vida dissolutamente, desregradamente, gastou tudo que tinha, de forma
irresponsável. E aí o que faz o pai quando o filho volta e diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas faz como um dos seus jornaleiros. Ele nem chegou a terminar. O que o pai faz? Traz de volta o quê? Roupas novas. Composto. Roupas. Pega de volta, chinelo. Põe a sandália no pé dele. Ele não é um escravo, ele não é um qualquer. Não é um mendigo. Ele tem que ser calçado. Pega um anel, coloca no dedo dele. Ele é filho, tem uma aliança comigo. Trouxe de volta aquele que estava totalmente caído. Isso é uma maravilha. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode te restaurar. Só Ele pode te colocar de pé. Só Ele. Mais ninguém. Transformar pessoas. Tem um exemplo lindo na Bíblia, e nós não vamos ler o texto, depois vocês podem ler lá em Atos 12 também. Quando os discípulos estavam no barco, a tempestade começa a assolar, e Jesus Cristo estava dentro do barco fazendo o quê? Senhor, tenha piedade de nós, vamos morrer aqui, Senhor, tira esse vento. Foi isso que Jesus estava fazendo, desesperado. Pedro, por favor, vocês aí que entendem de remo, de vela, faz alguma coisa, o negócio está ficando estreito aqui. Foi isso que ele fez? O que estava fazendo Jesus? No meio da tempestade, dormindo. Dormindo. E o pessoal apavorado. Homens de mar. Só que acontece uma coisa interessante com Pedro. Lá em Atos, está bem. Deixa os irmãos lá ajudá-lo, né? Deixa os irmãos lá ajudá-lo. Vamos concluir aqui. Deixa os irmãos, prestem atenção aqui, né? Não adianta ficar olhando que não resolve nada. Deixa já estar sendo assistido ali. O que faz Pedro quando estava preso para ser morto com Tiago? Pedro, lá em Atos, capítulo 12, estava preso e no dia seguinte ele seria morto. No dia seguinte. O que Pedro estava fazendo quando o anjo foi tirar ele da prisão? Pedro, você está desesperado aí, apavorado? Você está aí, eu vim te tirar, foi isso? Depois você lê o texto. É dito lá que o anjo chega para Pedro e faz o seguinte: Pedro, acorda, vim te tirar. Pedro levanta meio assim, sonolento ainda, né? Não entende muito bem o que estava acontecendo, só sabe que foi levando, foi saindo, os guardas não viram e tal. E o que acontece no final? Pedro sai solto. Ninguém viu. Pedro aprendeu a lição. Em meio à tempestade, deveria estar fazendo o quê? Estava fazendo o quê? O que Cristo estava fazendo? Dormindo. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Cresceu. Foi restaurado por Deus. Amadureceu. É isso que Cristo quer de nós. E para terminar, irmãos, Paulo também escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Acompanhem conosco aqui. Quando, porém, o que é corruptível, ou seja, essa pele, essa carne, isso que você tem, né, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, diz Paulo, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é também uma grande maravilha. É pegar, como eu falei, você e eu, corruptíveis, a morte ao nosso lado, e entrar na terra prometida, e aí é dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Cadê você?
Tenta alguma coisa. Você foi destruída. Cristo fez a maravilha de tirar de nós a sentença da morte. Ele pagou na cruz do Calvário. Ele cravou na cruz do Calvário aquela nota promissória que você e eu não tínhamos condições de pagar e disse assim, está paga. Isso é uma maravilha. A terra prometida agora, quando nós atravessarmos, olha que coisa linda, quando nós passarmos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, é agora, cadê a morte? Cadê o pecado? Cadê? Quem vai me acusar? Quem vai falar mal de mim? Eu estou na presença de Deus agora para toda sempre. Isso é uma grande maravilha. Isso é uma grande maravilha. Então, irmãos, como diz Josué, como diz Deus através de Josué ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre nós. Estaremos celebrando a ceia do Senhor agora. E nesses elementos, nós temos aqui, representados através do pão, representado através do vinho, suco de uva, nós temos aqui a vitória de Cristo sobre a morte, e que agora você e eu também temos. Não porque nós somos melhores, não, mas porque Ele pagou a dívida que você e eu estávamos devendo a Deus. Ele se colocou como propiciatório, está no meio, desviando a ira de Deus, dos nossos pecados, da nossa rebeldia. Então, esses elementos que Cristo deixou para nós, não são elementos místicos que vão trazer algum benefício, alguma santificação, alguma coisa especial. Não vai fazer, não é isso não. Ele simplesmente vai fazer com que você se lembre do amor que Cristo teve para conosco. E Ele fez maravilhas e com certeza ainda fará maravilhas em nossas vidas. E a principal delas, nos restaurou e nos livrou da morte eterna. Que Deus possa nos abençoar. Vou pedir às nossas irmãs que estão responsáveis para nos ajudar aqui na distribuição desses elementos. E quando estivermos distribuindo este elemento, estaremos cantando, né, o cântico. Fez